Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos e eu estou aqui para apresentar a vocês uma reflexão no contexto da espiritualidade. Hoje eu venho aqui sem uma tiragem de tarô, de um oráculo, mas eu venho com uma reflexão sobre um texto bíblico para nos acrescentar uma interpretação ou algumas possíveis interpretações de um texto que eu acho fantástico. E eu vou começar a alimentar o meu canal com coisas assim dos meus estudos, dos livros que eu leio, da minha percepção, porque eu acho que tudo colabora para o nosso crescimento nessa jornada espiritual e principalmente, né, a gente compartilhando, alguém pode se identificar, enfim, também tá pensando na mesma vibe e a gente pode trocar uma figurinha. Eu trago uma reflexão hoje aqui sobre a parábola das 10 virgens. Então, é uma parábola de Jesus e eu venho com uma interpretação, né, que pode ser concebida como um possível contato espiritual com Deus à noite, né? Uma reflexão sobre essa visão diurna e noturna, a questão do sol e da lua, desses símbolos, né, que podem ser compreendidos por meio dessa parábola. Eu venho expor esse conteúdo dentro de um viés fora do sistema religioso, né? Não pertenço atualmente a nenhuma doutrina, mas eu acredito muito no texto bíblico, né? Entre outros milhares de textos que contribuem para a gente entender a espiritualidade e a psicologia humana, né? E nesse sentido eu vou fazer um mix aí de conteúdos para tentar elucidar ou interpretar essa parábola que é um enigma, né? Então nós temos aí os profetas deixaram esses enigmas para a gente refletir, justamente para não nos dar o conhecimento de mão dada, né? De mão beijada, como diria o outro, para que a gente reflita e possa extrair dele, desses textos, o melhor. Então, para a gente poder entender um pouquinho, né, dessa questão da parábola das 10 virgens, que é fantástica, é um enigma fantástico de se pensar a espiritualidade por meio desse texto, eu tenho que trazer uma pista, né, da questão da lâmpada, né, porque a lâmpada vai ser um objeto, um elemento mencionado nessa parábola e que é muito pertinente nesse contexto a gente pensar a lâmpada como o nosso cérebro, né? Daí eu encontrei esse post na internet e achei muito relevante, porque realmente o cérebro é a lâmpada, a mente é a luminosidade. Então, a gente poderia fazer essa relação, né? Essa analogia do nosso cérebro como uma lâmpada, ou cérebro como um potencial de luz, ou nosso cérebro como um emanador de luz, é extremamente importante para a gente entender a parábola das 10 virgens. E nesse contexto, claro que a gente tendo bons pensamentos e sentimentos, pensamentos de alto nível espiritual, pensamentos saudáveis, vão garantir uma consciência, uma mente iluminada, né? Então esse seria um pensamento inicial para introduzir a análise desse texto, que é fantástico, né? Realmente eu adoro tentar decifrar os textos bíblicos, acho muito engrandecedor em termos de potencial e justamente saúde mental. E essa pista a gente não pode deixar de conectar quando a gente for tentar entender a parábola, né? E vamos então para a parábola propriamente dita, né? Eu vou ler ela aqui para a gente relembrar alguns pontos principais e o literal do texto, né? E aí a gente vai tentar interpretar, ou seja, eu vou trazer as possíveis interpretações desse texto. Jesus começa dizendo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Daí a lâmpada, né? Como um elemento bastante
interessante nessa narrativa. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, que fantástico, né? Mateus 25, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Nós temos essa parábola maravilhosa. E aqui nós vamos ter o destaque, né, dessa lâmpada, como a gente fez analogia no início, no pensamento inicial, como o nosso cérebro, a nossa mente iluminada. E essas 10 virgens, quem são essas 10 virgens, né? Então agora a gente vai tentar interpretar e entender esse contexto, que relacionando com o título que eu coloquei na mensagem, né, tem a ver com essa questão dessa conexão espiritual com Deus à noite, e essa questão dessa simbologia do sol, da lua, da visão noturna e da visão diurna, que faz parte, né, desse processo de crescimento espiritual e consciência espiritual de todo indivíduo humano. Possíveis interpretações. By Márcia Juliana, do canal Biblu, Tarot e Oráculos. Vamos lá? Primeira reflexão que a gente pode tirar dessa parábola tem a ver com a noite, né? Então, a noite, pelo texto bíblico, nós teríamos esse momento das bodas com o esposo. Então, a noite aqui ela é um elemento extremamente importante de ser analisado, é o momento das trevas noturnas, é o momento da lua, da presença na lua, desse luminar no céu, e é o momento em que a gente dorme. Então, a gente pode pensar que essa metáfora, ou essa analogia, né, de que a noite seria o momento em que a gente tem a possibilidade desse contato com o Senhor, esse Senhor aqui sendo representado como Jesus, ou ele foi porque esse Senhor, ele também não tem um nome, né? Ele tem um título que é ser Senhor, então existe uma entidade que a gente não sabe exatamente quem é ou foi ocultada, mas que existe um Senhor e que a gente pensa que seja Jesus, que é o ser que pode se contactar com nós à noite, ok? Então, e isso é realmente verdade quando se a gente for pensar no contexto cabalístico, que é um dos viés que eu vou interpretar. Não sou uma cabalista em potencial, não sou uma alquimista em potencial ainda, estou recém começando meus estudos, mas eu já consigo fazer algumas relações e dentro dos meus limites eu vou trazer algumas coisas para vocês. Aqui, ó, esse livro que eu estava lendo aqui, ó, que é Cabala Prática, um guia da sabedoria judaica para a vida diária, do rabino Lael Beowulf, é muito interessante porque nesse conteúdo cabalístico, introdutório, este autor aqui, este rabino, traz esse conhecimento de que nós temos, então, um centro espiritual, que é a Neshama, que é a nossa alma, e a nossa alma, ela tem capacidade de transcender aos reinos paralelos, que seriam, né, de acordo com a Cabala, nós teríamos, então, 5 reinos, né, que nós poderíamos acessar, ou as pessoas num nível de espiritualidade XYZ vão tendo mais consciência ou menos consciência desses reinos a partir da sua jornada, né, do herói aqui na Terra. E nós teríamos então esses 5 reinos, que a gente também pode mais adiante fazer uma relação com essas 5 virgens, né? Mas enfim, nós teríamos então o reino de Asiá, que é o nosso reino da nossa consciência, do tempo e do espaço, onde nós estamos, né, na concretude da realidade. Nós teríamos o reino de Yetzirah, Beriah, Atzilut e Ein Sof. Então,
para esse rabino, o reino de Asiá seria o reino mais básico, esse mais material da nossa consciência do dia a dia, e os outros 4 reinos seriam reinos do subconsciente, que representariam camadas, né, de consciência possíveis de ser acessada dentro desse perfil, né, de conhecimento metafísico e espiritual. Esses reinos, deixa eu passar aqui para vocês essa informação, resumidamente, né, esses reinos, eles teriam a seguinte representação. Asiá, como eu já falei, é o reino do tempo, do espaço e da consciência terráquea, né, consciência material, que na minha opinião também tem uma conexão com o tarô, que é o naipe de ouros. Então, o naipe de ouros representa muito esse reino de Asiá. E Yetzirah, que é o reino da emoção, que seria o nosso corpo emocional, né? E que também tem a ver no tarô com o naipe de copas. Beriá, que seria a natureza inata da mente, que nós poderíamos pensar também, em termos de tarô, como o naipe de espadas e o de paus, né? No nível, cada um no seu nível. O nível de espada o mais próximo à matéria e o nível de paus um pouquinho mais acima. E o Atzilut, que seria a vontade divina, o reino mais divino, que representaria, nós teríamos a representação dos arquétipos, dos 22 arcanos maiores. Então eu vejo assim, consigo ver assim. E nesse contexto de uma Neshama, de uma alma que pode ter acesso a esses conteúdos e que pode ter acesso a esses reinos um pouco mais consciente, numa relação com essas 10 qualidades da personalidade que são representadas pelas Sefirotes da Cabala, que é a árvore da vida, nós teríamos essa oportunidade de à noite ter esse contato com essa divindade, com esses reinos, né? E aí, esse rabino, o Leibel Wolf, ele traz aqui no seu livro, algo que eu vou ler aqui, porque eu acho muito interessante para explicar e para relacionar essa questão dessa parábola, que quando o esposo, à noite, quando a gente adormece, é o momento que ele vem, né, inopinado, mas ele vem, e a gente tem que estar preparado para isso, né, para esse contato, através de um desenvolvimento de uma jornada espiritual. E aí esse rabino diz o seguinte, ó, quando nós dormimos, nós experimentamos um deslocamento mais profundo, uma desintegração da nossa dualidade interna, né? E nós vamos perder nossa consciência, mas a nossa alma está muito mais deslocada do nosso corpo, né? E através dos nossos sonhos nós tornamos, embora imperfeitamente, né, conscientes desses reinos mais elevados. Então esses 4 reinos que estão no nível do subconsciente e do inconsciente, segundo esse rabino, pela Cabala, eles poderiam ser acessados nesse momento da noite, né? E a nossa presença dentro desses reinos, né? Por isso a importância dessa visão noturna que eu coloquei lá no título, no subtítulo do slide, né? Ou seja, a espiritualidade implica esse tipo de conhecimento. A nossa expansão da consciência tem muito a ver com esse momento dessa visão noturna, ou seja, a lua, ela tem uma representação do feminino, das emoções, do ocultismo, da magia, mas principalmente a lua representa a possibilidade de acessar esses reinos e ter a visão mais racional e um pouquinho mais consciente desses reinos. E de um potencial de 0 a 100, cada um tem seu potencial. As pessoas que não sonham estão no potencial 0, porque elas não têm acesso nenhum às memórias desses contatos com esses seres, né? Para quem está na jornada iniciante, um pouquinho já consegue lembrar dos seus sonhos, né? Dessas experiências de semiconsciência à noite, dessas coisas para uma pessoa que tem um potencial espiritual, um canal mais aberto. Essas experiências fazem todas parte dessa visão noturna, ok? Então, a Cabala nos ajuda um pouco a entender essa parábola das 10 virgens. Então, esse seria um primeiro entendimento que a gente pode extrair desse texto, na minha opinião. É a noite como uma possibilidade de conexão, voltando aqui, né, ao texto, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor.
aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então é nesse momento que a gente tem essa conexão, né? Essa conexão com o divino, essa conexão dessa visão noturna, que é simbolizada pela lua, por esse luminar que nos dá a visão noturna. A noite é um período muito tenso para espiritualistas, porque a gente consegue ver tudo, a gente consegue ver muita coisa que tem aí e infelizmente não tem muitas coisas boas também, né? Mas o inconsciente nesses reinos não tem só coisa boa. Mas é importantíssimo para alguém que está na jornada espiritual ter consciência de que à meia-noite a gente pode ouvir esse clamor, ou seja, já se pensa que vai, né, se sair ao encontro, mas para que esse encontro se dê de uma forma satisfatória, a nossa mente tem que estar iluminada, a gente tem que estar com os sentimentos e os pensamentos em ressonância, né, com esse ser, com essa entidade, e mesmo não estando em perfeição, como diz o Rabino, mesmo imperfeitamente, a gente consegue sim ter essas conexões, porque Deus é misericordioso, mas existe esse estado perigoso dessas 5 virgens loucas, que elas, alguma coisa em termos de consciência, de saúde mental e espiritual, que está tão degradada, tão desequilibrada, que pode gerar essas 5 virgens que, percebam, elas têm a lâmpada, elas são virgens, mas elas são loucas. Alguma coisa está errado aí nessa dinâmica que faz com que elas não consigam se conectar com esse ser, com essa divindade, a ponto de ele dizer que não as conhece e fechar a porta completamente para elas. Então nós temos que ver no caminho da espiritualidade o que é que pode levar a essas 5 virgens a se desequilibrar de uma forma, a perderem um contato saudável com essa entidade, mesmo com suas imperfeições, e não conseguirem desfrutar desse deleite, né, dessas experiências maravilhosas espirituais. Bom, uma segunda interpretação seria, e é a que eu mais gosto, que é o objetivo dessa apresentação, que é destacar a Virgem, né, destacar aqui a Virgem Maria, ou seja, essa metáfora ela se dá por meio da representação de uma mulher, do feminino sagrado, de uma virgem pura e santa, e essas virgens que seriam o estado mais adequado no caminho da espiritualidade, elas são prudentes, enquanto as outras são loucas. Qualidade, então, o que é a prudência? A qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com precaução, cautela, atenção, sensatez. Característica de quem demonstra sensatez, de quem age com paciência, ponderação e calma. Como é difícil ser prudente hoje, né? Ser moderado, ser paciente, ter uma atenção, uma vontade, um desejo de caminhar na espiritualidade por meio de santidade, apartando-se do mal. Uau! As virgens é uma galera que realmente está se sacrificando para obter algo de um nível mais elevado, ter uma visão diurna, uma visão noturna potencializada, pensando que o ser humano não é só carne e que ele tem um pós-vida após a sua morte, né? E uma sacada que eu acho legal também é essas virgens poderem ser uma representação das 10 sefirotes da Cabala, ok? Então, essas sefirotes, pela Cabala, seriam centros da nossa personalidade. Malkut seria o reino da realeza, seria a representação do reino, a realeza, né? Um reino mais próximo à matéria. Yesod, a fundação, o fundamento. Vou trazer aqui só a superficialidade do termo, porque essas sefirotes elas são muito mais complexas e eu não sou uma cabalista ainda em nível elevado, não tenho como me aprofundar e nem sei o potencial dessas sefirotes, mas consigo já ver no meu nível iniciante que existe uma conexão. Gevurah, força, julgamento, essa ação, essa potência que a gente tem, né, para agir, de Gevurah, que é a energia de Marte, né, uma energia focada, concentrada para ação, para luta, para guerra. Binah, que seria a sefirote da compreensão, né, que envolve essa questão da luz da consciência, do feminino, do pensamento analítico, que eu vejo como uma representação Binah da rainha de espadas do tarô, né, porque Binah aqui ele vai ser uma sefirote mental, né. Acho que eu não falei para vocês aqui, né, dessa relação das sefirotes, deixa eu puxar aqui no livro, das sefirotes com
as emoções e o mental. Eu acho que eu já tinha falado que a CA, então, eu falei em relação os naipes do tarô, né? Mas a CA seria a representação do naipe de ouros e Binah, Dat e Korma seriam justamente essas sefirotes mais relacionadas ao mental. Enquanto que o reino das emoções, nós temos a maioria que seria o naipe de copas, e a maioria das sefirotes, que seriam Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut, e a potência, né, que transcende, que seria Keter, que é a coroa. E aí, pessoal, nós poderíamos também ver essas virgens, né, como essas 10 sefirotes, né, que seriam características da nossa árvore da vida, características da nossa personalidade, que podem estar mais próximas da prudência quando estamos no caminho correto e mais afastados da prudência quando estamos na vibração da loucura ou do desequilíbrio. E principalmente a gente pode pensar que algumas sefirotes que são mais próximas ou né, não posso dizer próximas, mas que a dualidade pode desequilibrar um pouco mais forte, que seriam, que a gente poderia pensar numa sefirote louca, por exemplo, Malkut, né, Yesod, Geburah, até mesmo Binah, Korkmah, ou seja, no nível das emoções e no nível do pensamento, do mental, da saúde mental, as pessoas desequilibrarem mais na polarização, na dualidade aqui, e serem representados por essas sefirotes loucas que coabitam com as prudentes, mas se o negócio degringolar muito, você não consegue acessar à noite o Senhor. Outro viés que a gente pode também interpretar essa parábola das virgens, das 10 virgens, seria ver essas virgens loucas e prudentes como sob um olhar da alquimia. Também sou alquimista iniciante, ainda não tenho como desenvolver no nível mais profundo e avançado isso, mas consigo ver uma relação básica, ou seja, também podemos pensar nessa parábola, né, como as virgens prudentes, como uma serpente, né, sob um olhar da alquimia. Nós poderíamos ter a serpente do pai, que seria a visão diurna, né, solar, e a serpente da mãe, a visão noturna, né? Por isso que, olha só, esse esposo, né, essa virgem, a lua, a noite, a mãe, tem muito da vibe do feminino, né? Que pode ter sido ocultada por esse senhor, essa palavra, e de repente essa entidade espiritual noturna seja de fato a Virgem Maria, quem sabe, né? Porque tem pelo vocabulário, pelas palavras escolhidas, pela tradução de milhares de anos, né, que chegou até nós, alguma coisa pode aqui ter se perdido. Mas o esposo aqui também pode ser essa tintura suprema, porque na alquimia eles acreditam que, né, nós temos a serpente do pai, o DNA do pai, o DNA da mãe, o DNA genético e o DNA volátil, mas que durante a noite, ali por volta justamente da meia-noite, nós temos o encontro dessas duas serpentes, né, que provocam essa tintura suprema, que é o que nos revitaliza, que é o que nos dá potência, né, para a gente se regenerar durante a noite e no outro dia a gente conseguir ter uma saúde e uma qualidade de vida. Que nessa sociedade caótica e estressante de hoje, a gente está muito com a questão do sono prejudicada, tintura suprema também, e as consequências são desastrosas. Nesse contexto, então, o Sol representaria o hemisfério esquerdo, que é o sulfur, fogo e terra, a lógica e razão, a extroversão ativa o consciente, que seriam essas virgens prudentes, ou não, né? Ou as virgens podem ser prudentes ou loucas, mas com a sua medida de equilíbrio e desequilíbrio dessa serpente do pai e da mãe. A lua, hemisfério direito, Mercúrio, super feminino, né? Por isso que não dá para dizer que esse senhor não seja a Virgem Maria ou uma entidade feminina. Ar e água, imaginação, intuição, introversão ativa ou inconsciente, que é o período da visão noturna, a lua, o momento que a gente vai dormir e começa a acessar essas dimensões, os outros reinos da nossa inconsciência. Aí eu trago também, né, a luz das sefirotes, a cabala, essa visão cabalística que eu já trouxe desde o início para traduzir ou
trazer uma possível interpretação no nível iniciante dessa parábola. A candeia do corpo são os olhos, que é outro, né, texto de Mateus 6, que eu trago para complementar e potencializar e ampliar essa visão da parábola das 10 virgens. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, a lâmpada, né? Então a lâmpada, nosso cérebro, nossos olhos como o portal da alma, que é Neshma. Então, nossa luz, ela é como se todos nós, na verdade, eu entendo esse versículo aqui, como se todos nós fôssemos luz. Mas, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, todos nós somos luz. Porém, a diferença entre ser um ser de luz das trevas e um ser de luz é a informação que a gente carrega. Que aí vem as 10 sefirotes, né? Aí vem as sefirotes prudentes, as sefirotes loucas, que vão dar uma composição na nossa alma, no nosso espírito, até amplio, e que vão tornar muito difícil no nível espiritual para a gente distinguir quem é um anjo de luz e quem é um anjo das trevas. Porque eles são exatamente a mesma coisa em termos de luz. Só que a informação que eles passam é que difere, né? Se eles realmente estão te encaminhando para um bom casamento, uma boa boda com o espiritual, as entidades do bem ou do mal. E isso eu acho extremamente importante se conectar com essa lâmpada, né? Essas sefirotes aí que são loucas, que podem representar também pessoas que estão com todas as suas sefirotes em desequilíbrio ou bloqueio no Keter, bloqueio no mental e no emocional, em algumas delas, ou na maioria delas, e que estão em desequilíbrio. Mas eu trago esse versículo para elucidar esses dois versículos, para elucidar e complementar esse potencial de luz que a gente vê na parábola das 10 virgens. E aí, um ponto crucial dessa parábola é a Virgem Maria, porque essas 10 virgens, está explícito ali na virgem, a gente sabe o que é uma virgem. E aí, ampliando também um pouquinho essa interpretação, a gente pode conectar essas 10 virgens, quem sabe, com 10 sacerdotisas, por que não? 10 sacerdotisas que têm as suas 10 sefirotes e elas estão em equilíbrio, e por isso elas, nós teríamos entre elas 10 sacerdotisas que são mais prudentes e 5 sacerdotisas que são mais prudentes e 5 sacerdotisas que são mais loucas, ou seja, que ainda estão no nível, né, ainda não estão no nível da sua potência, porque também isso pode indicar uma hierarquia, né, são fases, a gente pode começar como uma árvore da vida, com 5 sefirotes desequilibradas e 5 sefirotes prudentes, e isso vai se adaptando, transformando ao longo da vida, ou a gente pode realmente ter virgens que estão com sefirotes muito desequilibradas, que fazem com que elas não tenham condições de se conectar com o divino durante a noite. Mas essa questão do Cânticos 6, esses versículos são muito legais também para complementar e ampliar o sentido da parábola das 10 virgens, né? E eu exalto a Virgem Maria aqui porque ela foi muito ocultada, né? Ao longo desses séculos, por uma idolatria ao homem, toda a história que a gente, né, viu, e os homens, eles têm esse potencial, né, desse geburar, desse Marte muito intenso, então acaba que, de repente, até estrategicamente, Deus permitiu isso para que a Virgem Maria ficasse mais protegidinha, em função da sua pureza e santidade, mas enfim, a Virgem Maria, eu vejo muito como um elemento essencial para se traduzir e se ampliar os entendimentos de muitos textos bíblicos. E esse é um, porque aqui diz, 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Então quer dizer que aqui tem um potencial do feminino, né? Essa galera, essa mulherada aí que consegue durante a noite se conectar com Deus e com essa deusa, com essa Virgem Maria, e
obter informações nesses reinos, né, além da consciência física, e elas são categorizadas, tem uma hierarquia, nós vamos ter as rainhas, as concubinas e as virgens, né, e essa parábola das virgens remete a esse grupo aqui, ó, que são sem número, então a gente pode pensar que é uma mulherada aí que é sacerdotisa, é uma mulherada que é representante desse nível mais básico, né, por isso esse desequilíbrio dessas 5 sefirotes loucas e prudentes, e que podem chegar a ser concubinas e rainhas. Então, as virgens, ou as virgens sem números, sem número, desculpe, e as 10 virgens, acho que tem uma conexão muito forte aqui, né? E aqui já no sentido não de sefirote, mas também uma simbiose, porque pode ser no sentido persona, de pessoas. E então é muito legal isso, é muito legal esses enigmas aí que o texto bíblico traz para a gente tentar decifrar. Porém, olha só, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na de bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Olha que show! Aqui nós temos a hierarquia completamente estabelecida. A pomba, que é aquela que pousou sobre a cabeça de Jesus quando ele se batizou, é Maria. Ela é a bem-aventurada. Ela é louvada pelas rainhas e concubinas que estão num nível espiritual muito mais elevado. Elas já não são nem virgens prudentes, elas são rainhas e concubinas. Enquanto as virgens loucas ainda estão com dificuldades para chegar, mas as virgens, elas têm um potencial, porque elas têm a lâmpada, só que elas precisam desse óleo, né? Desse óleo que é um óleo que essas virgens prudentes têm e que não podem compartilhar. Então a nossa bênção espiritual, a nossa unção não pode ser compartilhada. Isso é uma coisa que cada um tem que buscar o seu, cada um tem que estabelecer o seu comércio, né? Com os livros, com a vida, lendo os símbolos, os sinais, a sincronicidade para poder criar o seu próprio óleo, para poder estar preparada para essa conexão com a Virgem, com a pomba, né? Que é a grande Virgem Maria e os seus múltiplos símbolos e arquétipos, né? Porque ela, principalmente seus múltiplos símbolos, porque ela é um arquétipo e ela tem muita ramificação, né? É a Virgem Maria, é a Nossa Senhora Aparecida, é a Medianeira, é a Fátima, é a Rosa Mística, então são muitas as versões da Virgem Maria, né? E ela é esse misto de sol e lua, né? Por isso que ela tem o poder da visão noturna, o poder da visão diurna. É uma mulher, é uma mulher, é uma mulher que tem esse poder. Por isso a carta da sacerdotisa, a carta número 2, que em alguns decks do tarô aparece, né? A sacerdotisa com o sol e a lua na mão, é uma mulher extremamente com potencial espiritual elevado e que faz parte desse exército, que faz parte do exército de Cristo, que faz parte do exército de Maria, que faz parte do exército da linhagem real. Show de bola. Aqui tem um texto de Apocalipse também que eu trago, que remete a outro potencial feminino que, na minha visão, foi aqui meio que ocultado, abafado, mas a palavra virgem, me traz uma conexão direta com esses textos anteriores que eu li, que seria o Apocalipse 14, que fala das 144 mil virgens. Percebam que em Cânticos, as virgens sem número. Aqui elas são sem número. Aqui elas têm um número. Olha a contradição. Então isso é mistério. É paradoxo. Elas são e não são numeradas, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Olha só como foi construído ou como foi elaborada ao longo da história essa tradução. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Imagina um homem nesse estado, gente. Homens não virgens, como se fossem só os homens da Igreja Católica, que já é todo um remanescente de fora da origem. Então, não dá para a gente aceitar isso. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui o homem está ambíguo, essa questão de nomear esses seres que são puros e prudentes e mais santos como um número, mas aí vem a palavra virgem. A palavra virgem é a conexão. Então a palavra virgem é o que eles não conseguiram tirar porque era essencial no texto. Se tirasse isso aí, ia deturpar muito o texto. Eles conseguiram, na minha visão, abafar um pouco, ou a própria história conseguiu meio que ocultar, mas estes são os que não estão contaminados com mulheres. Aqui, esse versículo, ele inverte, né? Como se fossem só os homens, os virgens. Só que quem é virgem é uma mulher, né? O homem virgem é difícil de aceitar. Alguma coisa na minha intuição diz que tem algo de nebuloso nesse texto e que essas 144 mil virgens seriam mulheres e não homens. E aí, uma interpretação também que a gente pode fazer, que as 7 virgens loucas poderiam também ter uma conexão a serem as profetas de Baal, ou seja, aquelas virgens que não são prudentes, elas têm uma espiritualidade, estão no caminho, na jornada espiritual, mas ainda estão conectadas a um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é a Virgem Maria, por exemplo, que não é a Virgem Maria e os seus exércitos ali, como diz, né? Terrível como um exército com bandeiras. Então, tem uma mulherada aí que é sacerdotisa de alto nível, em hierarquias de rainha, de concubina, de virgem, e que forma esse exército da pomba, da santa, da Virgem Maria, e que, né, de repente se perderam, porque esse conhecimento ele está completamente apagado, né, porque existe uma preponderância e uma idolatria mais do homem do que da mulher, do sagrado feminino na sociedade atual, e isso contribui para que essas 144 mil virgens e até a própria tradução tenha sido mais vinculada aos homens, mas não faria sentido, né, com esses textos que eu trouxe, e até mesmo porque outros textos reforçam o feminino e não o masculino. E a gente teria ainda Apocalipse, se não me engano, 13, 14 ali, que fala da Virgem, né? Com a coroa, com a sua coroa, com a sua Keter, né, e as 12 estrelas e tal, então é muito feminino. Então esse texto aqui é o que é o mais grilante, é o que meio que macula ou oculta essa virgem, esse feminino, e conecta ao homem. É claro que se a gente for ver tudo isso como a ânima, aí dá uma bagunçada no entendimento, porque daí os homens entrariam nessa vibe bem possivelmente. Mas eu tenho uma forte interpretação, intuição de que esses textos estão exaltando sim uma espiritualidade feminina conectada à Virgem Maria mais do que os homens, não que os homens não possam idolatrar a Virgem. Isso é super possível. E aí no espiritual não existe sexo, né? Então, ou gênero. Então aí já se mistura, mas no nível mais do reino material, né? Se a gente for fazer uma tradução mais superficial, como eu estou fazendo mais iniciante, eu vejo muito separado essa questão do feminino e do masculino aqui. E então essa parábola, né, ela é polissêmica, né? Foi o que eu quis trazer aqui, algumas possíveis interpretações de alguns pontos desse texto das 10 virgens. E aí, outra coisa que eu também posso entender seriam as 5 virgens prudentes versus as 5 virgens loucas, e que seriam essas pessoas que estão no mundo da espiritualidade e não são tão puros, né, ou conectados com o Altíssimo, e sim com Baal e outros deuses, e que não fazem parte da egrégora de Maria e Jesus. Então a gente pode ver essa polissemia, que foi o que eu recém trouxe. A questão da volta de Jesus, que eliminará os que não forem dignos de seu reino, também a gente pode ver isso, né? De uma maneira ampliada,
Poderíamos ver dessa forma, ou também um momento da morte do indivíduo, né? Porque o adormecer, a noite, tem muita essa analogia da morte. Na Bíblia é muito forte a analogia da morte com o sono, com o dormir, né? Quando a gente vai dormir, já é um momento de morte que a gente se conecta com esses seres numa outra dimensão. Então, é outra forma de se também extrair um sentido, né? Desse adormecer, desse encontro com Jesus à noite. Então a pessoa morreu, pá, vai se encontrar com um ser de alto nível, né? Com uma entidade, com a Virgem Maria, com Jesus ou com qualquer outro representante do alto, e vai ter ali uma conversa, uma aceitação ou não, né? Uma decisão, um julgamento que aconteceria nesse momento aí, né? Uma interpretação possível também. Pessoal, então aqui eu trago algumas ideias, né, alguns entendimentos que surgem, né, quando eu leio, faço as conexões, né, nesse âmbito da espiritualidade dessa parábola, mas eu trago ela mais para destacar, então, esse potencial do feminino, né, que é uma coisa que foi muito abafada e retirou-se muito, né, desse poderio do feminino em relação ao texto bíblico, né, que é um texto universal, que foi criado para ser universal, mas que ele foi tomado posse, né, por grupos e tal, e com autoridade, porque existem 12 tribos que podem sim divulgar esse texto com as suas interpretações, tudo em prol do sagrado, mas essa questão do feminino acho que também precisa agora ser um pouquinho mais enfatizada, né, porque para que haja um equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre esse sol e essa lua, que a gente possa ampliar nossa visão noturna e nossa visão diurna, e saber que esses fenômenos são representados na Bíblia, que são fenômenos espirituais da jornada individual de cada um, e cada um tem o seu momento, as suas fases, né, do iniciante a um intermediário, a um avançado, e que isso faz parte da existência humana, né? Mas essa reflexão ela é necessária. Minha função é exaltar a Virgem Maria, exaltar o feminino por meio da palavra, sem doutrinas, né? Justamente não tem como ter doutrina aí, porque seria eu me vejo como uma representante de uma outra tribo, a tribo do feminino, que foi ocultada e foi destruída ao longo das eras, e que agora, como o mundo está um pouco caótico, a doutrina masculina se perdeu um pouco, né? E a coisa está muito descambando para o caos e anarquia. O feminino, a grande mãe, tem que ressurgir para botar os seus filhos em ordem, porque a bagunça já está instalada. E essa é a parceria entre homens e mulheres que tem que haver, né? E as mulheres precisam ser mais bem respeitadas fisicamente, espiritualmente, as nossas lentes têm que ver mais também essa Virgem, né, Maria, ao ler a Bíblia, que ela é um potencial, nem te falo, inimaginável. Eu espero que tenham gostado, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal, eu vou trazer mais meus textos aí pra gente colocar na rede para vibrar, quando tiver que ser ouvida essa mensagem ou por quem precisa ouvir, será, porque eu me considero uma iniciante, né, nessa jornada, então vou, nesse momento, trazer a visão de uma iniciante, com certeza muitas pessoas de nível aí de rainha, de concubina, de nível mais alto, podem esclarecer muito mais, né, ou trazer outras visões desses textos, mas por hora a minha visão seria essa, espero que tenham gostado. E façam críticas, colaborem com novos pensamentos, ampliem se vocês forem pensar, e tudo educadamente, respeitosamente, agradeço. E vamos exaltar a pomba, a bem-aventurada, a nossa amada Virgem Maria. Ela merece.